Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo para bater esse papo sobre redação, sobre dissertação, sobre como você vai expressar de maneira clara, direta, precisa a sua opinião diante de um determinado tema que lhe foi apresentado. Certo, pessoal? Hoje, de maneira muito especial, vamos trabalhar um tema de forma completa. Vamos fazer quase uma oficina aqui com você, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos direcionar o modo como você vai se comportar diante de um tema e toda a estrutura de montagem de um projeto textual. Certo? Então, sem perder muito tempo, vem comigo que a gente vai trabalhar hoje sobre um comentário geral, mais do que comentário, um direcionamento relacionado ao seu tema, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre essa proposta de direcionamento temático, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Para começar, você vai entender essa lógica de, primeiramente, dissertação escolar. Claro, nós vamos fazer uma dissertação escolar. E algumas informações são importantes aqui para a gente, tá? Principalmente para que eu consiga montar a minha estratégia como um todo. A dissertação escolar, ela tem algumas informações que me ajudam a montar um texto. Primeiro, lembre-se, a minha ideia aqui é planejar esse texto, direcionar. Portanto, é importante que você entenda que esse texto é um texto formal, portanto, ele tem necessariamente uma espécie de expectativa, ele tem uma estrutura já previamente estabelecida para que você consiga direcionar essa proposta. Bom, que direcionamento é esse? Você sabe que vai fazer uma introdução, você sabe que seu texto precisa ter um desenvolvimento e o seu texto também precisa ter uma conclusão. Baseado nesse princípio, você já tem todo um direcionamento adequado para entender como vai montar o seu planejamento textual. Além disso, você também precisa estar atento que existe uma característica muito comum no texto dissertativo, que precisa ser respeitada no seu texto, e é essa característica que vai guiar a nossa organização, que é a clareza textual. Eu preciso ter uma clareza na hora de montar essa minha estrutura. Bom, há de se destacar, antes mesmo que eu comece a planejar aqui o nosso texto, que nós vamos basear essa produção no Exame Nacional do Ensino Médio. Professor, por que isso aqui é importante? Porque aí você vai ter claramente uma ideia de como formatar o seu texto. E aí sim, você vai ter uma ideia clara de como vai montar essa estratégia de estruturação textual. Bom, primeira coisa que você precisa saber. O Enem, ele vai te dar 30 linhas para você escrever seu texto. Bom, se eu tenho 30 linhas, eu consigo já claramente pré-estabelecer a quantidade de parágrafos que eu vou fazer. E baseado na quantidade de parágrafos que eu vou fazer, que eu vou criar, eu posso imaginar uma expectativa para cada um deles. O que deve ter em cada um desses parágrafos? Quantos parágrafos eu vou fazer, professor? Em uma realidade de 30 linhas, pessoal, você vai fazer entre 4 e 5 parágrafos. A sugestão que eu dou, faça 4 parágrafos. Porque assim o texto não vai ficar nem um texto superficial, porque você vai fazer apenas 3, e nem um texto, aliás, você vai fazer um texto com 5 parágrafos, por exemplo, parágrafos curtos, sem a possibilidade de aprofundar, e nem vai ficar sem a progressão, sem trazer informações novas, caso você faça apenas 3 parágrafos, por exemplo. Então, aqui a proposta é fazer 4 parágrafos. O que deve ter em cada um desses parágrafos? Pergunta interessante. Primeiramente, a dissertação argumentativa, ela pede para que você posicione-se diante de um tema, certo? Bom, aí eu vou lembrar, pessoal, que lá o tema do Enem, ele traz consigo uma característica própria. Eu sei que esse tema, ele vai ser necessariamente um problema social. Como é que eu sei disso? É bem simples, porque eu sei que o tema do Enem, eu preciso fazer uma proposta de intervenção para ele. Se eu preciso de uma proposta de intervenção, é porque eu tenho certeza que eu vou ter um problema. Para que eu tenha certeza que eu tenho um problema, eu preciso determinar que esse problema vem necessariamente do tema. Então, a primeira certeza que você vai ter é que o tema da redação será um problema social. Bom,
Sabendo disso, aí eu vou pensar como é que eu vou dividir essas partes do meu texto. Veja bem, lembrando, quantas partes eu tenho? 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Bom, eu já tenho aí a macroestrutura, que são essas 3 partes. Primeiramente, eu tenho que entender o seguinte: eu tenho 30 linhas. Essas 30 linhas me permitem eu dividir o texto em 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos vão ter que ser divididos em 3 partes. Que 3 partes? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, o que tem que ter em cada uma dessas partes? Lembrando, pessoal, o que eu vou apresentar agora para vocês é uma sugestão, tá? Uma sugestão de organização textual, certo? Então, aqui, você não precisa necessariamente fazer desse jeito, mas é uma das maneiras que você tem de organizar o seu pensamento. Primeira coisa que você precisa pensar: o que deve ter na minha introdução? Bom, se você vai escrever um texto dissertativo argumentativo, é interessante que logo de cara você consiga apresentar o seu tema, certo? Mas o tema não vai ser apresentado de qualquer jeito. Existe uma importância de você situar o seu tema dentro de uma realidade. O fato de você situar o tema dentro de uma realidade, nós vamos chamar necessariamente de contextualização, que nada mais é do que um repertório sociocultural. Contextualização, um repertório sociocultural que basicamente vai situar o seu tema dentro de uma realidade filosófica, sociológica, literária, de acordo com o que você for citar. Então, o primeiro ponto importante a de se destacar aqui é essa citação de um repertório, de um conhecimento que atrele o seu tema a uma realidade. É o que nós vamos chamar de contextualização. Depois, professor, depois você vai somar com a ideia central do seu texto. Que ideia central é essa? A sua opinião diante do tema. Se eu sei que o tema é um problema social, essa minha opinião ela não tem muito para onde ir. Então, a única coisa que eu vou me posicionar diante do problema é afirmar que o problema existe e deve ser combatido. Portanto, aqui eu vou apresentar o que eu vou chamar de tese. Essa tese ela precisa aparecer de maneira muito clara na minha introdução. Por quê, professor? Para que eu consiga afirmar para quem está lendo o assunto principal do meu texto, tá? Então a tese ela precisa ser clara, direta e precisa. Além disso, para que eu garanta a clareza textual, é interessante que você anuncie todo o caminho que você vai percorrer aqui no decorrer do seu texto já na introdução. Então é como se você tivesse uma série de anúncios. Eu vou tratar disso no segundo parágrafo e daquilo no outro parágrafo, certo? Então eu vou anunciar o que eu vou tratar em cada um dos parágrafos. Esse anúncio, pessoal, a gente vai chamar de projeto de texto, que basicamente é o anúncio de cada um dos assuntos do seu próprio parágrafo. Projeto de texto. Isso aqui garante o que para o meu texto? Clareza, coerência e necessariamente vai fazer eu cumprir a competência de número 3 do Exame Nacional do Ensino Médio. Pronto, direcionei a esse primeiro ponto. Isso será a expectativa que eu tenho dentro da minha introdução. O que eu preciso agora? Pensar numa expectativa para cada um dos parágrafos, cada uma das partes. Primeira parte, introdução. E no desenvolvimento, o que deve ter no meu desenvolvimento? No desenvolvimento, você vai ter a seguinte estrutura. Como eu já falei, você precisa de clareza. Para que apresente-se a clareza, necessariamente, a primeira coisa que eu indico, afirme logo qual é o assunto que você vai tratar no parágrafo. Então, você vai iniciar o parágrafo dizendo assim: o assunto deste parágrafo é isso, certo? Como é que eu faço isso? Por meio de uma parte textual que eu vou chamar de tópico frasal. O que é o tópico frasal? Basicamente, é o momento em que você afirma o assunto do parágrafo, tá? O assunto do parágrafo é este. Então, essa parte aí é o tópico frasal. Além disso, o que mais você precisa? Esse seu tópico frasal, ele não pode ser baseado em algo que você apenas tirou da mente. Ele precisa de uma base, de uma fundamentação, de um repertório
que tire esse tópico frasal, esse assunto do senso comum. Esse assunto ele não pode ser baseado apenas no que o povo diz. Eu tenho que ter uma base, eu tenho que ter uma fundamentação. Então, a outra expectativa desse parágrafo, dessa parte do texto, é justamente a fundamentação. Fundamentação teórica, que é quando você traz um conhecimento, tá? Vou colocar aqui para ficar claro para vocês. Fundamentação teórica. Quando você traz um conhecimento que ajude a direcionar, a dar base para o seu texto, a fazer com que você fuja do senso comum. Além da fundamentação teórica, professor, o que mais precisa ter? Aí você precisa dar concretude para o seu parágrafo. Como é que você dá concretude? Através do aprofundamento argumentativo. Esse aprofundamento, gente, ele está muito ligado à ideia de causa, consequência, à ideia de exemplificação. Então, a causa e a consequência, ele meio que traz para si essa responsabilidade de dar profundidade para a sua argumentação, para que seu argumento não fique necessariamente na superficialidade. Aí eu quero lembrar um outro ponto importante para ti, é que cada parágrafo é uma espécie de microtexto, que deve ter começo, meio e fim. Então aqui você precisa, seria mais ou menos o seguinte: a introdução do parágrafo de desenvolvimento vai ser pautada pelo tópico frasal. Logo depois, o que eu preciso? A fundamentação teórica e o aprofundamento, eles vão representar o desenvolvimento desse parágrafo. Só que você precisa também de uma conclusão. Essa conclusão eu vou chamar aqui de desfecho, que é um momento em que você reafirma ou a tese em si, o tema como um todo, ou a reafirmação do próprio argumento. Aí você vai ter um direcionamento ligado à ideia de desfecho, de conclusão desse parágrafo. Pronto, o que mais que eu preciso? Eu preciso agora de uma expectativa para minha conclusão. Eu preciso de uma expectativa para minha conclusão. Como é que eu monto isso? Expectativa para conclusão. A conclusão, espera-se que você, principalmente no Exame Nacional do Ensino Médio, existe uma expectativa que você propõe uma intervenção para um problema apresentado. Então, essa proposta de intervenção, ela precisa, aí eu aconselho, uma sugestão, eu aconselho que ela apareça na conclusão. Momento em que você já apresentou todos os problemas, que você já deixou claro todo o direcionamento, agora falta o quê? Justamente essa abordagem da proposta de intervenção. Mas na conclusão não é só isso que deve ter. O primeiro ponto, é interessante que haja a reafirmação da tese. Essa reafirmação da tese, ela tem um porquê, que é você reforçar o teor argumentativo do seu texto. Então é importante que você reforce que você está tratando de um problema, tá? Logo depois, aí sim, agora vem a parte mais importante da conclusão, que são justamente as propostas. Eu vou colocar no plural propostas por um motivo muito simples. Você precisa propor uma intervenção para cada problema apresentado. Então, se você apresentou duas causas, por exemplo, você precisa de duas intervenções, tá? Duas propostas de intervenção. É importante que você traga consigo essa realidade de coerência. Se eu apresentei um problema, eu preciso apresentar uma proposta para ele, tá? Bom, e por fim, lembrando, você precisa fechar o seu texto. Como é que eu fecho o meu texto? Com o desfecho geral, tá? O desfecho geral. Normalmente esse desfecho geral, ele retoma o início do seu texto, tá? E com esse desfecho geral você fecha toda a sua lógica. Então aqui, basicamente, o que eu estou apresentando para ti? Uma expectativa, o que deve ter em cada um dessas partes textuais. Vamos só relembrar, eu tenho que dividir essas partes em 4 parágrafos, tá? Eu tenho que dividir essas partes em 4 parágrafos. Então, como é que é essa divisão? A divisão é bem clara. Eu vou ter o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo vai representar a minha introdução. O segundo e o terceiro parágrafos vão representar meu desenvolvimento. Eu tenho 2 parágrafos de desenvolvimento, tá? É importante que eu tenha 2, porque aí eu dou mais concretude para o meu texto.
E o quarto parágrafo vai representar a minha conclusão, certo? Então, assim fica a divisão de parágrafos. Bom, sabendo dessa expectativa, sabendo dessa lógica, agora nós vamos praticar isso daqui. Vamos colocar isso em prática a partir de um tema. O tema que eu trouxe para vocês aqui. O eixo educação. Já de cara, quero deixar claro que educação, ele trata-se do direito violado no tema. Do direito violado no tema. Professor, como é que você sabe que vai haver um direito violado no tema? Porque eu sei que o tema sempre será um problema social. E se existe um problema social é porque alguém tem o direito violado. Então eu vou classificar os temas de acordo com o direito que é violado, nesse caso especificamente o direito à educação. Nosso tema de hoje, persistência do analfabetismo no Brasil. Veja bem, primeiramente, esses pontos que nós temos aqui, só para deixar claro, são o que vão determinar a abordagem completa do tema. Essas três palavrinhas representam o que nós vamos chamar de núcleos temáticos, certo? Professor, e esses núcleos temáticos servem para quê? Servem para indicar o seu tema, tá? Seu tema é basicamente isso. A palavra tema, especificamente, tem uma expressão que indica o tema como um todo. Nesse caso é analfabetismo. Só que eu preciso especificar. Eu não vou falar qualquer coisa do analfabetismo. Eu vou falar da persistência, especificação 1. Especificação 1. Vou falar da persistência. E eu preciso falar isso no Brasil. Especificação 2. Preciso falar isso no Brasil, ok? Tudo isso, lembrando, vão representar aquilo que eu vou chamar de núcleos temáticos. Beleza? Pronto. Bom, para que eu comece a direcionar o meu texto, a organizar o meu texto, é muito importante que eu tenha a seguinte ideia. Tudo começa a partir do entendimento do tema, certo? Que é o que nós estamos fazendo agora. Mas, professor, o que é realmente esse tema? Eu quero que você entenda que o tema é construído por diversas partes. Quais são as partes? Primeiramente, você vai ter a frase comando. A frase comando é a primeira parte da construção do tema, que é isso daqui que nós temos aqui. Persistência do analfabetismo no Brasil. Professor, mas o tema não é só isso aqui, não? Não. O tema ele também é construído pelos textos motivadores. Textos motivadores. Nós vamos organizar aqui a partir disso. E também é interessante que você classifique os seus temas. Por quê? Pelo eixo temático. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você pegar um tema é separar esses três pontos. Frase comando, textos motivadores, eixos temáticos, que é o direcionamento que você vai ter aí. Qual é a função de cada uma dessas partes? A frase comando, ela vai ter como função a abordagem, determinar o que é a abordagem completa do tema. Então, se você falar de analfabetismo, mas não falar de Brasil, você vai estar fugindo dessa lógica temática. Existe aí um tangenciamento. Então, o tema é abordado, mas não é abordado em sua completude. Ok? Outro ponto aqui, texto motivador. Para que ele vai servir? O texto motivador ele vai servir para te dar o direcionamento temático. Direcionamento temático. Para te explicar alguns pontos do tema, para te indicar o que se quer que você trate dentro do tema, tá? Então, os textos motivadores são muito importantes para isso. E o eixo temático, ele vai servir basicamente para classificação dos temas em grandes grupos. Essa classificação do tema em grandes grupos, ele ajuda a você organizar, por exemplo, um repertório sociocultural. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos aqui o direito à educação que é violado. Então, tudo que tratar de educação eu consigo trazer para dentro dessa perspectiva que é propriamente a ideia de classificação temática, ok? Bom, nós já pegamos a frase tema, está aqui persistência analfabetismo no Brasil. Nós já classificamos o tema, que é classificando a partir do direito que é violado, que no caso aqui é a educação. O que está faltando para a gente montar o nosso tema?
a questão dos textos motivadores, tá? Vamos agora para os textos motivadores. Ó, primeiramente, ó as informações interessantes que eles vão nos dar. Não é de hoje que se sabe que o índice de analfabetismo no Brasil ainda é grande. Primeira informação clara, é o problema que eu estou tratando. Tendo milhões de analfabetos acima de 15 anos de idade. Detalhe, aqui, pessoal, é a faixa etária em que se considera uma pessoa realmente analfabeta, tá? Então, para a taxa de analfabetismo que a gente está tratando, ele vai ser contado aqui a partir dos 15 anos, ok? Isso é uma realidade causada... Opa, olha só que informação interessantíssima. O texto motivador me entrega uma causa do problema. Causa essa que eu posso, inclusive, levar para dentro da minha produção textual, ó. É uma realidade causada pelos modelos de educação arcaicos. Opa, então aqui ele me entregou o quê? Uma grande causa. O que são modelos de educação arcaicos? É um modelo de educação sem inovações, que tolhem a capacidade criativa do sujeito, gerando insegurança e insatisfação. Gerando, ele me entrega aqui uma consequência. Gerando insatisfação e insegurança. Então, basicamente, a pessoa não acredita que a educação vai ser um lugar bom para ele. Se ele não acredita nisso, o que acontece? Sai da escola. Se sai da escola, o que acontece? Analfabetismo. Então, você tem uma relação de causa e consequência entregue pelo texto motivador. O segundo parágrafo vai dar continuidade para essa lógica que eu acabei de falar. Convencidos de que não adianta continuar na escola, os estudantes se afastam da mesma por pura falta de motivação, por não acreditarem que são capazes de vencer. Então, a primeira coisa, afastamento da escola. Essa evasão é o primeiro momento em que vai se ter um problema. O medo domina as sensações prazerosas do aprender, pois repetências anteriores, exposições diante dos colegas, humilhações dentro da sala de aula coíbem um sujeito, demonstrando que ele não é capaz. Aqui é uma explicação, um aprofundamento dessa relação lógica que a gente viu, de que o desestímulo provoca o afastamento. No Brasil ainda existe a concepção de que os menos favorecidos não têm condições de aprender, devendo aceitar que são mão de obra barata e pesada do país, estando à margem da nossa pirâmide social. Gente, quando eu falo de pirâmide social, eu estou falando de classes sociais. Então aqui tem um outro detalhezinho importante. Claro, quem é que é analfabeto? Normalmente as pessoas mais pobres. Então eu consigo dizer que a desigualdade social, ela acaba sendo basicamente uma causa do problema em questão. Certo? Tem a desigualdade social. Bom, o texto 1 já nos trouxe informações incríveis. Sempre é assim, galera. No Exame Nacional do Ensino Médio, você tem um texto que traz muitas informações e os outros que meio que complementam mesmo. Vamos ver aqui esse 2. Em 2018, apenas 3 estados atingiram a meta de redução do analfabetismo, estipulada para o ano de 2015. O número baixo contribui para que o Brasil ainda não tenha atingido a meta parcial de reduzir para 6,5%. Ainda é uma taxa alta, né? Mas o Brasil não conseguiu nem atingir isso no seu geral. A taxa de analfabetização. A meta final do Plano Nacional de Educação é erradicar o analfabetismo até 2024, certo? Ponto aqui. Bom, aqui esse mapa ele vai nos indicar os estados que atingiram a meta, que estão em azul, e os estados que não atingiram, que estão em amarelo. Se você perceber, a maior parte dos estados que atingiram estão na região sul e sudeste. E a maior parte dos que não atingiram na região norte e nordeste. Então você tem aí, galera, uma clara desigualdade regional no Brasil. Bom, vale destacar alguns estados, por exemplo, Piauí, 16,6% de taxa de analfabetismo, o Maranhão, 16,3%, o Ceará, 13,3%, e assim por diante. Nós temos ainda uma grave desigualdade no que diz respeito ao acesso à educação. Bom, o último texto ele traz uma mensagem interessante, ó. Cara, olha que legal, a taxa de escolarização dos brasileiros entre 5 e 17 anos já passa 93%. Galera, esse número, apesar de parecer um número alto, não é, tá? Não é. Se você tem brasileiros, 7% dos brasileiros que ainda não estão na escola, é porque ainda é um resultado ruim, tá? Você leu essa notícia? Li, mas não entendi quase nada. Por que ele não entendeu quase nada? 2 mensagens. É a questão do analfabetismo funcional. Você não entender as entrelinhas do texto. E a outra mensagem, ele não entendeu que esse número é um número baixo. Porque a impressão que se dá é que você tem um alto número aqui, o que não é verdade, ok? Bom,
Depois que eu fiz isso aqui, analisei o meu tema como um todo. Se você prestar atenção, você pegou a frase tema, pegou o eixo temático e pegou os textos motivadores. Agora nos resta organizar os parágrafos. Vamos lá, estratégia argumentativa para a gente organizar os parágrafos. Na introdução, como é que eu devo começar? Eu devo começar com a contextualização, que é situando o meu tema dentro de uma realidade. Bom, a filósofa brasileira Marilena Chaui, eu quis pegar a fala de uma autoridade. Então, a escolha para que eu trabalhe aqui, a escolha para que eu inicie meu texto, foi uma relação filosófica, tá? A fala de uma autoridade. Por que eu posso citar essa autora? Tem um porquê, ó. Defende a noção de democracia como sistema que garante a igualdade no acesso aos direitos. Bom, ela está falando de igualdade. Está falando de acesso aos direitos. Professor, por que eu posso falar de acesso aos direitos? Porque eu sei que meu tema, ele não vai garantir a igualdade. Por que ele não vai garantir a igualdade? Lembre-se, porque nós temos um problema social. E esse problema social, ele vai marcar justamente o rompimento desse princípio de democracia defendido por Marilena Chaui. Agora a ideia central do meu texto. Bom, qual é o posicionamento que eu tenho diante do tema? Qual é a tese? Minha tese é que existe um problema, ó, o cenário desafiador. Se eu tenho um cenário desafiador é porque eu tenho um problema. Aí eu já tenho uma palavra que indica problema, preciso problematizar. O que mais que eu preciso fazer agora? Trazer as palavras-chave do tema. Qual é o problema? O problema é combater o analfabetismo no Brasil. Essas duas palavras, elas representam o quê? Os núcleos temáticos, para logo de cara, eu apresentar a abordagem completa do meu tema. Preciso trazer os núcleos temáticos para dentro do meu texto. Veja que eu já falei de direitos, que é o direito à educação, o eixo temático. Veja que eu já falei dos núcleos temáticos e agora eu preciso entender as causas, que principalmente eu vou tirar lá dos textos motivadores, ó, o anúncio. Causa 1. Causa 1 ou argumento 1. Desigualdade social. Você vai lembrar que essa desigualdade social eu tirei lá do texto 1, a causa 1. Professor, você pode copiar? Não estou copiando. Estou retirando informações, tá? Causa 2. A causa 2, basicamente eu vou pensar no seguinte, eu tenho um problema social, alguém tem um direito violado. Quem é que deveria garantir os direitos? O poder público. Isso está sendo garantido? Não, porque senão não teria pessoas analfabetas. Então eu tenho aqui uma ineficácia de políticas públicas. Lembre-se que tanto este quanto este é o que eu chamo de projeto de texto, porque aqui eu anuncio o que eu vou tratar no segundo parágrafo, e aqui eu anuncio o que eu vou tratar no terceiro parágrafo. Isso daqui já mostra um projeto de texto, um anúncio de cada uma das partes, certo? Como é que ficaria o nosso parágrafo, professor? A filósofa brasileira Marilena Chaui defende a noção de democracia como sistema que garante a igualdade no acesso aos direitos. No entanto, na prática, o cenário desafiador de combater o analfabetismo no Brasil impede a efetivação plena dessa proposta filosófica. Isso se deve não só à desigualdade social, como também à ineficácia de políticas públicas que permeia a construção da sociedade tupiniquim. Ponto, você tem uma introdução. Segundo parágrafo, agora vamos para a expectativa do desenvolvimento. Como é que eu trago o desenvolvimento? Primeiramente, vou trazer o assunto. O assunto aqui é o argumento 1. E isso aqui nada mais é do que o tópico frasal. Eu deixo logo claro qual é meu assunto. De certo, cabe destacar inicialmente que a marginalização de parte da sociedade brasileira corrobora a preocupação em torno da persistência do analfabetismo no Brasil. Ó o tema aparecendo aqui também, tá, galera? Ó o tema aparecendo aqui. Galera de Uruçuí, boa noite, galera de Uruçuí. Meu nome é professor Eric, né? Eric por aqui, viu? Eu sou Eric de redação, vamos lá. Vamos aqui voltando para a gente completar aqui nossa ideia. Ó, de certo, cabe destacar inicialmente a marginalização. Quando eu chamo de marginalização, gente, é só para não repetir a expressão desigualdade, que é a causa 1. Lembra que é o assunto do nosso segundo parágrafo. Aqui eu estou tratando do segundo parágrafo. E aqui eu trouxe o tema de novo, ó, persistência
do analfabetismo no Brasil. Para que isso? Para eu reforçar a abordagem completa do tema, ok? Vamos lá. Além disso, o que mais que eu posso fazer? Agora eu preciso da fundamentação. Eu vou trazer alguém que falou, que tratou, pessoal, da desigualdade. Aqui eu trouxe a fala de um geógrafo, renomado geógrafo brasileiro, chamado Milton Santos, tá? De acordo com o renomado geógrafo Milton Santos, o atual processo de globalização baseia-se em interesses puramente financeiros, ampliando as desigualdades. Opa, o que eu posso trazer para cá? Ele está tratando de uma espécie de motivo da desigualdade, que para ele é a globalização. Professor, e vale a pena eu trabalhar dentro da fala desse cara? Vale, porque ele é uma grande autoridade no assunto. Só que eu tenho que trazer para o meu tema, ó, a fundamentação. Vou trazer para o meu tema. Imerso nessa conjuntura, que conjuntura? A conjuntura explicada por Milton Santos. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a precariedade, tá, do acesso à educação de qualidade no Brasil. Note que aqui eu trouxe a noção do eixo temático, que é a educação. Eu trouxe a noção do eixo temático. Basicamente, o acesso à educação que não é respeitado. Professor, por que você não trouxe direto para o tema? Porque eu vou utilizar o tema já já. Bom, agora eu preciso fazer o quê? Está aqui a fundamentação. Então, o tópico frasal já foi. Aqui eu vou praticar aqui a fundamentação, que é o repertório sociocultural, para que eu não precise necessariamente ficar no senso comum. Aí eu tenho a fundamentação teórica, certo? Agora eu preciso trazer o aprofundamento. Aprofundamento. Esse aprofundamento serve para quê, professor? Para dar base ao meu texto. O aprofundamento serve para ratificar a minha proposta, para que eu reforce minha argumentação. O que? O aprofundamento eu vou trazer para vocês, pessoal, basicamente a noção de causa e consequência. O que por conta do modelo ultrapassado de educação, opa, professor, de onde é que estava isso daqui, essa informação? Lá no texto motivador 1. Então eu posso trazer também essas informações para cá. Agora eu vou trazer outras coisas. Sabe aquele mapa que traz basicamente a desigualdade entre regiões no Brasil, principalmente região Nordeste e Norte, onde temos mais um número de analfabetos? Ela também está ligada a uma outra noção, de que é lá que nós temos a maior população rural do país, onde nós temos o maior índice de analfabetismo. Por quê? Muitas vezes pela distância da escola, por conta da falta de transporte escolar. Encontrei uma outra causa. E a outra causa, professor? A outra causa, gente, de abandono da escola é a questão do trabalho infantil, o trabalho precoce. Seja na roça, seja na cidade, normalmente quando uma criança deixa a escola é porque ela já começa a trabalhar, tá? Então nós temos aí problemas com o transporte, nós temos o desânimo das pessoas, porque o modelo de educação é ultrapassado, e nós temos o trabalho precoce, que é o trabalho infantil. Agora, o que isso causa? Eu tenho que trazer a causa disso tudo. Isso vai causar o quê? A evasão escolar. Provoca a evasão escolar, que é as pessoas saírem da escola. Saem da escola e, consequentemente, quando saem da escola, eu tenho a persistência do analfabetismo. Agora, aqui eu citei o tema. Foi por esse motivo. Note bem, ó. Eu já citei o tema aqui, Aqui eu não poderia citar de novo, senão ia ficar na mesma informação. Então, eu citei o eixo temático para que eu não me torne repetitivo. E, é claro, para concluir, lembre-se, aqui tem um aprofundamento. Agora, eu preciso concluir meu parágrafo. Eu vou concluir por meio do desfecho. Tá? O parágrafo precisa ter um desfecho. Como é que esse desfecho, professor? Olha bem, logo, destaque para essa palavrinha aqui, logo, que já marca a conclusão, tá? Logo, notam-se as dificuldades de efetivação do direito ao ensino de qualidade no Brasil. Repetir o problema do tema como um todo. Aqui eu tenho toda a montagem, a expectativa, tópico frasal, que é o assunto do parágrafo, para deixar logo claro. Eu tenho a fundamentação, que é o repertório sociocultural. Eu tenho o aprofundamento numa relação de causa e consequência e a conclusão em que eu reafirmo a minha ideia central. Como é que ficaria o parágrafo?
De certo, cabe destacar inicialmente que a marginalização de parte da sociedade corrobora a preocupação em torno do analfabetismo no Brasil. De acordo com o renomado geógrafo Milton Santos, o atual processo de globalização baseia-se em interesses puramente financeiros, ampliando as desigualdades. Imerso nessa conjuntura, pode-se entender a precariedade do acesso à educação de qualidade no país, o que, por conta de um modelo de educação ultrapassado, de dificuldades no transporte escolar e da necessidade do trabalho precoce, acaba por provocar a evasão escolar e, consequentemente, o avanço do analfabetismo no Brasil. Logo, notam-se as dificuldades de efetivação do direito ao ensino de qualidade. Ponto, você fechou esse parágrafo. Note que o outro parágrafo vai seguir a mesma lógica. Ó, o que eu preciso? Tópico. Meu tópico frasal aqui já muito claro, ó. Tópico frasal muito claro. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações estatais. Está aqui, a ineficácia do Estado. Agora, fundamentação. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do ensino de qualidade. Quando eu falo de princípio constitucional, eu estou retomando de maneira indireta a Constituição Federal de 1988, falando de novo de direitos. Então, aqui já é um repertório produtivo. O que eu preciso agora? Aprofundamento. Agora, aqui o aprofundamento, veja que é diferente do outro, tá? Aqui, fundamentação, olha só como é que está a nossa organização. Fundamentação, vai aparecer aqui. Aí, logo aí embaixo, o que eu vou trazer? A ideia de aprofundamento. Esse aprofundamento ele é diferente do parágrafo anterior, porque no parágrafo anterior eu trouxe uma relação de causa e consequência. Nesse não. Nesse eu trouxe o quê? Exemplos. Porque se eu digo que o Estado falha, eu tenho que me dizer onde ele vai falhar. Eu preciso citar exemplos da falha do poder público. E foi justamente o que eu trouxe aqui, ó. Quais são essas ideias? Ó, já que os ínfimos investimentos na qualificação e estruturação das escolas brasileiras. Bom, preciso qualificar e estruturar as escolas para ter um modelo de educação que não seja ultrapassado. Logo depois, bem como a carência de programas de erradicação do analfabetismo, seja na garantia do transporte escolar, lembra que eu falei que não tinha transporte? Agora eu preciso aqui, ó, seja na garantia do transporte escolar, ponto 1, exemplo 1, seja na oferta de cursos em regime especial, que são cursos à noite, cursos nas férias, cursos rápidos, tá? Voltados somente para essa erradicação do analfabetismo. Comprometem o acesso à educação. Agora, o que está faltando? Já tem o tópico, já tem uma fundamentação, já tem um aprofundamento. O que falta agora é o desfecho, é a conclusão do nosso querido parágrafo. Do mesmo jeito, ó, veja que eu segui a mesma ideia. A diferença é que no segundo parágrafo eu trabalhei com causa e consequência, nesse aprofundamento, e no terceiro parágrafo eu apresentei agora uma relação de exemplificação. Desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar o analfabetismo no Brasil. Pronto. Professor, como é que ficaria esse parágrafo? Bem simples, ó. Ademais, vale ressaltar a insuficiência de ações estatais como outro fator desse dilema. Rompe-se com isso o princípio constitucional de democratização do ensino de qualidade no Brasil, já que os ínfimos investimentos na qualificação e estruturação das escolas brasileiras, bem como a carência de programas de erradicação do analfabetismo, seja na garantia do transporte, seja na oferta de cursos em regime especial, comprometem o acesso à educação. Desse modo, evidencia-se a importância de ações para mitigar o analfabetismo no Brasil. Ponto, fechei o parágrafo. Agora vamos para a conclusão. Qual é o direcionamento da conclusão? Primeiramente, ó, eu preciso reafirmar minha tese. Professor, por que reafirmar a tese? Lembre-se que aqui você tem um texto que é um texto argumentativo. E um texto argumentativo é justamente um texto em que você precisa defender uma opinião. Então, ratificar essa opinião é importante. Foi justamente o que eu coloquei aqui, ó. Para voltar, né, para tirar um print, eu vou voltar aqui rapidinho. Espera aí. Deixa eu voltar logo para a galera tirar um print. Essa daí, é o print daí. Vai lá, galera de Queimada Nova. Muito boa noite, galera. Tá aí para você tirar um print, beleza? 3 segundinhos para tirar um print. 3, 2, 1, print. Vou voltar mais um também para você tirar o print do outro logo, do outro comentário, ó. Tá aí, da introdução.
Aí nós temos a introdução. 3, 2, 1. Opa, só um minuto. 3, 2, 1. Print. Tranquilo? Da introdução. Aí vamos lá. Introdução, desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo. Desenvolvimento 1, que é o segundo parágrafo. Ok? Desenvolvimento 2, que foi esse que eu acabei de fazer, que é o terceiro parágrafo. E aí a gente fecha com a conclusão. Primeira retomada da tese, olha só a proposta. Eu tenho duas causas, então eu tenho que ter duas propostas. Primeira causa é o fato das pessoas não darem importância para a educação. Então quem é que vai atuar? As escolas. A proposta 1. As escolas podem promover debates e campanhas sobre a importância da alfabetização, por meio de atividades entre a comunidade, a fim de orientar a urgência da conclusão dos estudos. Já direcionei aí um. Outro, eu disse que o Estado falha, então o Estado precisa resolver. O Estado deve, mediante a reorganização das diretrizes orçamentárias, investir na criação de um plano nacional de combate à alfabetização. Um plano de combate ao analfabetismo no Brasil. Com o melhoramento do transporte escolar, bem como estruturação e otimização das escolas brasileiras, com o intuito de reverter o atual quadro de analfabetismo no país. E olha só, para fechar o nosso texto, eu vou retomar o início. Dessa forma, o princípio de democracia defendido por Chauí, que foi justamente a maneira como eu comecei, está lá no início, tá? Então, basicamente, você acaba seu texto voltando ao início. Volta ao início. Ok? Dessa forma, o princípio de democracia defendido por Chauí poderia estar mais próximo da realidade contemporânea. Pronto, aí você fecha a organização textual. Se você seguir esse padrãozinho, se você seguir essa lógica, você vai conseguir montar um texto sem grandes dificuldades. Certo, pessoal? Deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima aula. Até mais!